Bom, senhor presidente, o peixeiro, ele trata e vende o peixe. O motorista dirige, né? O professor dá aula. E nós, parlamentares, nós deputados, segundo o que é estabelecido na Constituição, tanto federal quanto estadual, fazemos proposições de leis, defendemos as pautas da sociedade, dos setores sociais e fiscalizamos o dinheiro público. Então, é isso que se espera de um parlamentar, é isso que se espera de um deputado. Da mesma maneira que se espera que um professor dê aula, da mesma maneira que se espera que o motorista dirige. Por que eu estou falando isso aqui? É quase assim que um pedido de desculpas, porque toda vez que a gente vem à tribuna e levanta algum questionamento fiscalizatório sobre o dinheiro público, o que se ouve aqui dentro, né, e até lá fora de uma parcela importante das pessoas, é de que lá vem essa xiita de novo com seu denuncismo. Lá vem mais uma vez ficar jogando no ventilador, né? E eu quero dizer que eu lamento muito, mas assim, se fosse peixeiro estaria vendendo peixe, professor estaria dando aula. Como deputada, eu estou trabalhando, né? Trabalhando, ganhando dinheiro para fazer esse trabalho, e lá nas definições das minhas tarefas como parlamentar está fiscalizar o dinheiro público. Então, dada essa explicação, eu queria falar ainda sobre a questão dos empréstimos nessa casa. E em particular, né, vou pegar em particular a questão do Maracanã. Poderia pegar outra questão, poderia pegar a questão da região serrana, poderia pegar a questão do complexo lagunar de Jacarepaguá, poderia pegar a questão do metrô, porque são todos pontos, como são as estradas, como são as UPPs, são pontos, né, que foram utilizados nos vários pedidos de empréstimos que foram efetuados pelo governo do estado e que foram mandados aqui para casa para que nós aprovássemos. Mas digamos assim, o mote da vez é o Maracanã, né? O que está na moda nesse momento ser usado como argumentação para se legitimar os empréstimos é o Maracanã. Empréstimos esses, segundo nós sabemos, que estão sendo feitos a longo prazo, né? Endividando o Estado para daqui a 20, 25 anos. Mas enfim, o que eu quero falar mesmo é da questão do Maracanã, porque está faltando transparência para que nós possamos fazer aquilo que se espera da gente, que é fiscalizar, né? Então, a imprensa esse dia, os vários jornais esse dia falaram sobre esse empréstimo que foi feito aqui nessa semana, né? Nessa semana, essa agora, no início dessa semana, aonde uma das questões que foram utilizadas aqui para garantir a votação do empréstimo de 1.191.871.427 né? Foi a questão do Maracanã. Apesar que justiça seja feita, na fundamentação não vinha só o Maracanã, vinha complementar os recursos para a realização das obras de infraestrutura viária, né, do DERRJ, né, do programa Promoradia, reforma e adequação do estádio do Maracanã, de recuperação do complexo lagunar de Jacarepaguá e da construção de unidades de segurança pública. Então, eram várias outras questões. Mas o que está colocado aqui é porque o governo nos diz, né, que o orçamento que foi apresentado era de 859 milhões, tá? E o governo diz que não vai haver acréscimo, né, nos custos da obra. Apesar que eu tive no Maracanã essa semana passada e a placa lá do lado de fora do Maracanã fala em 700 e poucos milhões. Mas enfim, besteira, o governo diz que é 859 milhões, né? Então assim, eu peguei aqui a lista dos empréstimos que eu participei, enfim, que eu estou votando desde o início do meu mandato, e nessa lista
né, um empréstimo que foi do dia 4/4 de 2011, né, foi quando começou, de 415 milhões de reais. Aqui não se colocava a questão do Maracanã, aqui se colocava a questão da ampliação do sistema de abastecimento de água da Zona Oeste, ou seja, como já tem mais de um ano, eu tenho certeza que toda a Zona Oeste tem água. Na Zona Oeste não falta mais água, porque se ainda não terminar as obras, está por terminar, porque aqui o empréstimo, né, que foi feito foi para resolver o problema da água da Zona Oeste. Aqui nós temos um outro empréstimo no dia 7/4 de 2011, né, de 100 milhões, que é da recuperação das cidades da região serrana. Então, na região serrana também não existe mais problema, né, porque desde 2011 o dinheiro já foi, né, então já foram construídas casas, já foram resolvidos todos os problemas da região serrana. Tivemos outro empréstimo de 420 milhões no dia 8/6, que esse diz respeito à implantação do programa rodoviário. No dia 27/6, 319 milhões, execução de obras de infraestrutura viária para a malha rodoviária estadual. Outro empréstimo no dia 3/8 de 2011, do CAF, 200 milhões para o arco metropolitano, né? No dia 25/8, mais 100 milhões para moradias, né? Enfim, proteção de encostas, drenagem, recuperação no Morro do Alemão. Aí aqui, no dia 13/9, né, aparece um empréstimo de 120 milhões 666 para o Maracanã. E aí são vários outros empréstimos, né, até que de novo, aí aqui tem empréstimo para o PP, para o metrô, a linha 4, para a região serrana de novo, né, a região serrana também apareceu muito aqui, o metrô aparece muito aqui, e de novo, ou seja, esse é o quarto empréstimo que nós realizamos em nome do Maracanã. Se nós somarmos as quantias, vê que nós já estouramos e muito aquele valor de obra que está orçado pelo governo do Maracanã. Mas justiça seja feita, esses valores que foram apresentados não são exclusivamente para o Maracanã, né? O problema é que a gente não tem como fiscalizar isso. Porque ao não vir para cá os contratos, ao não vir as condições desse empréstimo, ao não vir as condições, enfim, né, as taxas que serão pagas, enfim, ao não se ter um demonstrativo, não só do contrato em relação ao pagamento desse empréstimo, mas inclusive em relação à execução das obras, nós não temos como controlar quanto sai do empréstimo para cada uma dessas obras e poder fiscalizar como essas obras correm e como que elas estão, né, agora e como elas estarão ao final. Ou seja, não existe como fazer essa correlação. E aí eu queria fazer aqui uma reparação, porque eu disse aqui numa desses debates que já eram quase 17 bilhões de reais que o governo tinha contraído aí desempréstimo de desde que eu estou aqui. Contraíram outros, mas do que eu estou aqui, né, nesse último governo, 2 anos aí, nesses últimos 2 anos, né, na verdade foram 13 bilhões 390 milhões 902 mil 762 reais e 20 centavos de empréstimos que foram contraídos em nome, né, Maracanã, metrô, enfim, estradas, região serrana e tudo mais. Então, eu mais uma vez venho aqui colocar isso, porque eu acho que nós precisamos, né, eu falei aqui uma vez sobre isso, que olha, esse é um assunto batido, as pessoas já conversaram sobre isso, as pessoas não estão mais preocupadas, enfim, em fazer esse debate, mas eu disse que eu vou passar aqui os próximos anos, né, 2 anos que me faltam de mandato, sim, buscando saber, né, para onde vai o dinheiro desses empréstimos e o que é feito efetivamente, né, nesses contratos e nesses termos que são ajustados. E nessa questão desse último empréstimo que foi feito em nome do Maracanã, tem uma curiosidade. A curiosidade foi que o presidente da casa disse aqui, e outros parlamentares também, de que não se tratava de um novo empréstimo, que na verdade esse empréstimo já tinha sido aprovado, que ele seria, enfim, né, já tinha sido aprovado e que agora o que se estava fazendo era uma ratificação na medida em que estava mudando a fonte pagadora. A fonte pagadora deixaria de ser o Estado e passaria a ser a Caixa Econômica Federal, né? Então, a imprensa essa semana fez questionamentos a isso.
a imprensa essa semana questionou, né, por que essa mudança de fonte pagadora. E eu também gostaria de saber. E por isso que eu enviei, né, solicitei, fiz aqui algumas solicitações de informação, né, ao governo, fiz aqui solicitações de informação à própria casa, para que nós pudéssemos, a partir dessas informações, realmente proceder a essa fiscalização. Por que da minha preocupação? Quero colocar claramente por que da minha preocupação. Está sendo anunciada, né, a privatização do Maracanã, após a sua reconstrução, seu remodelamento, após se acabar com o Maracanã e transformá-lo numa arena, né, numa coisa mais sofisticada, mais elitista, que corresponde aí a padrões internacionais, está sendo anunciada a venda, a privatização do Maracanã para o grupo do senhor Eike Batista. Então, me interessa como parlamentar, que estou aqui para fiscalizar, como o motorista está para dirigir, o peixeiro para vender seu peixe, me interessa, né, e faz parte das minhas prerrogativas, acompanhar esse negócio até que ele termine lá, né, no processo de privatização que está sendo tramado, né, do Maracanã. E quero acompanhar esse negócio. E, inclusive, de repente, se nós conseguirmos aqui na casa impedir, né, determinados modus operandi, determinados métodos, né, de tirar dinheiro, de endividar o Estado, né, pegar esse dinheiro, fazer obras que não se tem controle sobre elas, se construir com dinheiro público, com patrimônio público, né, uma super arena para depois ser entregue a preço de mamão, papaya, né, para o senhor Eike Batista ou para qualquer outro, né, para qualquer outra pessoa, enfim, se nós pudermos com essa observação inibir esse tipo de negócio, nós vamos fazer isso aqui. Por que eu estou colocando isso? Porque é de interesse da população do Estado do Rio de Janeiro, porque nós temos aqui no Estado do Rio de Janeiro uma tradição com o futebol, nós temos o amor do povo, sabe, pelo Maracanã. O Maracanã faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa tradição, né? E infelizmente hoje aquela pessoa, né, do povo que tinha acesso ao Maracanã, ao seu futebol, enfim, hoje ele já não tem mais, e com a privatização desse estádio aí, que muito menos, né, se terá de acesso a isso. Então, em nome, né, do resgate das coisas populares, em nome da vontade do cidadão comum do Estado do Rio de Janeiro de continuar, né, tendo acesso a esse bem cultural, né, é que eu pretendo acompanhar esse processo aqui, né, dessa pedido de empréstimos, sempre em nome do Maracanã. Existem outras pessoas, essa casa aqui, por exemplo, instituiu, no início, quando eu cheguei aqui, uma comissão, que eu me lembro que fazia parte o deputado Roberto Dinamite, o deputado Bebeto, enfim, algumas pessoas da comissão de esportes aqui da casa, instituiu uma comissão para acompanhar as obras do Maracanã. E até hoje eu não vi essa comissão chamar uma audiência pública ou mesmo notificar os parlamentares da casa como que está indo esse acompanhamento dessas obras. Por que eu faço essa cobrança? Com o maior respeito aos parlamentares, aos deputados que eu aqui citei. Porque na época eu fiz também um pedido de uma comissão para fazer esse acompanhamento, que me foi negado, mas tudo bem, eu sou oposição, né? Não queriam que eu acompanhasse. Pedi para fazer parte da comissão que foi formada, também não me deixaram fazer parte da comissão que foi formada, mas até hoje também não nos chamaram aqui, não nos deram nenhuma satisfação sobre isso, sobre essa questão aí enfim, das obras, do dinheiro, esse acompanhamento, essa possibilidade de privatização. Então, em nome disso, né, é que eu faço esse debate aqui. E na verdade são dois temas atravessados. Um é do Maracanã, seu processo de privatização, e o outro é do modus operandi aqui da casa, né, em relação a esses empréstimos. Nós precisamos ter muita atenção aqui, né, com essa política de endividamento do Estado, né? Hoje as pessoas estão achando pouco, são só 13 bilhões de 2 anos, não estou nem contando de quando eu não estava aqui no início do primeiro governo Cabral, mas em 2 anos são 13 bilhões, segundo o que eu ouço aqui, para 20, 25 anos. Então vamos prestar atenção, né, no endividamento que está sendo feito aqui no Estado do Rio de Janeiro, porque segundo a proposta orçamentária existe a capacidade de pagar, né? Vamos ver, vamos acompanhar, porque como motorista dirige, eu, deputada, irei fiscalizar, como vários outros dessa casa fazem. Muito obrigada, senhor presidente.